E aí, galera, chegou o fim de semana! Boa tarde pra senhora e pro senhor de todo o interior paulista. Você de Avaré, minha querida amiga, aí lá de longe, Botucatu, lá longe também daqui de Prudente, né? Muito prazer, muito bom a senhora estar aqui com a gente. Hoje a senhora vai aprender, aliás, a receita de hoje eu mando especialmente para os torcedores como eu da Ponte Preta. Nada melhor do que para você, torcedor da Ponte Preta. Eu não posso falar mais do corintiano, né? Porque o corintiano ganhou aí. Não tem mais, perdeu a graça. Eba! Você vai fazer hoje uma receita de sonho. Você também, que está encalhada aí, mal amada, mal casada, sem amor e sem carinho, né? Pelo menos como um sonho. E sonhe. Ó, que beleza. Um sonho bem leve, gostoso, recheado com muito amor, com Romeu e Julieta. O recheio de Romeu e Julieta, para dar um charme a mais para essa receita. Essa vai ser a receita de hoje que você vai aprender aqui no Band Gourmet. Vamos aí, vamos começar então. Lafon, menino, olha que menino rápido esse Lafon, não precisou nem falar nada. 4 xícaras de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de manteiga, 2 gemas, uma pitadinha de sal. Fermento não é o químico, é fermento em pó. O nosso amigo Gustavo L. que errou. Uma xícara de leite morno, óleo para fritar, açúcar para polvilhar. Recheio, 1 xícara de chá de goiabada, meia xícara de requeijão firme e um saco para confeitar. Você quer pegar no saco aqui? Quer aprender a pegar no saco? Gato. Quer? O cara dali, ó, tá doidinho pra aprender a pegar no saco. Mas eu vou fazer o quê, né? Isso aqui é um programa de gente decente, gente direita. O cara vem falando com essas conversas aí, conversa mole. Ó, coloca um pouquinho de farinha de trigo aqui na sua panela, na sua tigela. A gente vai colocar um pouquinho de açúcar. Não sei se você viu aí na receita, percebeu? São só 3 colheres para cada meio quilo de farinha de trigo. Por que isso? Se você coloca muito açúcar, não é que o seu sonho vai ficar doce. O açúcar aqui ele serve única e exclusivamente para dar coloração e um leve sabor para essa receita. Então, nada de colocar muito açúcar porque você gosta do sonho doce. A quantidade excessiva de açúcar só vai fazer com que o fermento não funcione. Aí, gente, ó, vou colocar o ovo, a gema, né, que vai também ajudar a dar uma coloração para essa receita. Um pouquinho da manteiga, 3 colheres da manteiga. Aí, mais um pouquinho aqui. E aí vem a grande coqueluche do momento para essa receita aqui que eu falei, que é esse Breguenite aqui, ó. Fermento biológico fresco. Tá escrito aí na receita que é químico, mas ele não é. Esse fermento biológico seco, fermento em pó, aê garoto, ele vem em envelopinhos. Esse envelopinho de fermento biológico seco, ele equivale ele é 3 vezes mais forte do que o fermento biológico fresco. Vamos olhar. Você vai usar numa receita, ela passa 30 gramas de fermento biológico fresco, você vai usar 10 gramas desse fermento aqui. E o modo de usar, o modo de você trabalhar com ele é igualzinho, ó. Coloca o fermento aqui, a única coisa que é diferente é que ele é seco, ele não precisa aí tá refrigerado para ser armazenado. Ele simplesmente, na temperatura ambiente, ele já está sendo armazenado e dura por bastante tempo. Isso é que é o bom desse fermento e a qualidade dele no final, no resultado final, é o mesmo, tá? Coloca um pouquinho de leite aqui na panela, aqui na tigela e agora você mexe até você conseguir a consistência de massa. Uma vez que você consiga a consistência de massa, aí você vai jogar essa massa aqui na mesa e vai começar a trabalhar para que ela vire uma massa bem firme. Ela tem que ficar uma massa bem firme e uniforme, tá? Vou colocando então um pouquinho de leite. Aí falou de leite morno,
como eu estou utilizando o fermento seco, você pode utilizar o leite morno para chegar no ponto que você deseja. Fermento seco, tá? Se fosse fermento biológico fresco, aí eu utilizaria o leite a temperatura ambiente. Aqui então, a massa já chegou mais ou menos num ponto, aí ó, você pega e começa a trabalhar essa massa aqui até ela chegar no ponto em que ela estiver bem lisa e bonita. Uma vez que ela chegue no ponto, aí você vai modelar as bolinhas de massa para fazer o seu delicioso sonho. A dica que eu dou para quando você trabalha com massa é sempre a mesma, mas é sempre bom a gente lembrar. Sempre, gente, massa se trabalha com ela tampada. Nunca uma massa ela pode tomar, ainda mais agora no inverno, que a gente está passando aí por uma época de estiagem, né, com um tempo seco, né, e tal. O que acontece? Esse tempo seco acaba desidratando essa massa rapidamente e essa massa acaba ficando com um ponto muito ressecado e não tão bom para você trabalhar. A hora que você for fritar uma massa ressecada, ela vai ficar com a parte de cima muito escura e muito dura. Não vai ficar gostosa, suculenta, leve, saborosa, como ela deve ser. Então aqui, ó, você modela, ela vai ficar uma massa ainda mole, tá? E eu vou sovando ela aqui. Vamos fazer o seguinte, intervalo rapidinho e no próximo bloco eu mostro para vocês o recheio e a fritura dos sonhos deliciosos do Band Gourmet. Não perca! Tá aí, galera, estamos de volta. Olha que massa linda que ela ficou aqui. Eu coloquei um pouquinho mais de farinha para que ela chegue no ponto. E olha só que beleza. Só aqui com a massa, ela já vai limpando a minha mão, ó. Só com essa massinha sequinha, ela já limpa a nossa mão. Você, ó, coloca aqui. E aí deixa eu mostrar para vocês, ó. Limpo a mesa aqui, ó, só com a massa, gente. E fica uma mesa limpinha. Semana do sanduíche. No Band Gourmet, hoje um sanduíche doce, que é o sonho, né? Não é muito sanduíche, mas é um sanduíche também. 2 pães, um recheio no meio, pode ser, né? Aí, gente, ó, você vai pegar um pedacinho dessa massa, depois que ela estiver bem lisa e bonita, e você vai, ó, fazer as bolinhas. Bolinha mais ou menos desse tamanho, ó. Mais ou menos você coloca aqui, ó, um anelzinho, é mais ou menos desse tamanho, tá? Mais ou menos aí, vai dar umas 50 a 60 gramas. Esse sonho, gente, ele deve crescer por mais ou menos umas 1 hora a 2 horas. Ele tem que crescer de preferência não, gente. Isso é muito sério. Ele deve crescer sempre tampado e, ó, jogue um pouquinho de farinha de trigo assim, ó, num prato e coloque ele por cima, porque senão ele gruda. Essa massa, ela contém manteiga, ela contém diversos ingredientes aí, e se você não colocar a farinha embaixo, conforme ela vai crescendo, pela ação do fermento, como a Dona Maria já explicou, ele vai acabar grudando embaixo. Olha só, esse tamanho de sonho vai ficar mais ou menos deste tamanho. Olha aqui, ó, como eu mantive essa massa sempre fechadinha. Essa aqui eu tampei com plástico, tá? E aí, essa aqui eu também vou tampar. Deixa ela, ele vai crescer mais ou menos vai dobrar de tamanho, né? Aí você pega com bastante delicadeza, bastante leveza e coloca isso aqui em óleo não muito quente, mas também não muito frio. Ele tem que estar num óleo médio. Se você coloca num óleo muito quente, ele acaba queimando muito rapidamente, se acaba não cozinhando. E num óleo muito frio, ele vai acabar encharcando. Eu vou fritar só uns 2 de cada vez, para que vocês possam ver aí toda a sua preparação. Já subi um pouco a temperatura do óleo e agora a gente vai para a parte do recheio. O recheio, gente, você pode fazer de 2 formas. Você pode fazer um recheio de goiabada macio
com uns pedacinhos de requeijão no meio, ou então você pode fazer um recheio de requeijão com pedacinhos de goiabada. Os dois jeitos são Romeu e Julieta. Eu vou derreter aqui essa goiabada, para isso eu vou cortá-la em alguns pedaços aqui, ó. Goiabada que você compra aí no mercado, aquela goiabada cascão, tal. Goiabada cascão às vezes vem com alguns pedacinhos da semente. Esses pedacinhos da semente são complicados, gente, porque às vezes não é tão legal de você comer, né? E esse aqui, procure uma goiabada aí que você não tem aqueles pedaços. Vou colocar um pouco de água aqui, água mesmo, tá? Se quiser colocar um pouco de vinho branco, colocar algum cravo, você pode colocar também, que ela vai acabar ajudando a que essa goiabada ali derreta e chegue no ponto para você conseguir passar aqui a goiabada no sonho. E o sonho tá ali fritando, ó. Ele parece que não tá fritando, mas ele tá assim, tá? O óleo tá com temperatura e ele vai devagarzinho, ó. Às vezes ele abre alguns biquinhos aqui, ó. Você pode dar uma viradinha nele, para que ele vá fritando dos dois lados. E ele com a temperatura mais ou menos média, ele vai cozinhar no meio. Ainda mais se ele tiver com um tamanho desse, que é um tamanho um pouquinho maior. Enquanto isso, eu pego um saco de confeitar. Quer aprender a mexer no saco, Japa? Já aprendeu a mexer com o saco? Meu saco? Quer pegar? Não? Tudo bem. Esse povo não tá querendo aprender a cozinhar. Que coisa feia. Ó, vou tirar aqui o bico e vou colocar dentro do saco de confeitar o requeijão cremoso, de preferência um requeijão cremoso bem firme, para que ele consiga aí resistir e a gente consiga passar no sonho e ele ficar bem jóia, ó. Coloca umas 2 colheres aqui, 3 colheres, e na hora que a gente for jogar ele por dentro do sonho, ele vai ficar bem jóia. Vamos dar uma olhada na enquete? Temos alguma enquete aí pra gente responder do Band Gourmet? Então, vai lá, manda enquete. Meu nome é Renata e eu quero saber como faz suco de romã. Suco de romã, minha querida. Suco de romã, a maneira mais fácil de você preparar o suco de romã é simplesmente você batendo aquele monte de romã, pega a romã, coloca dentro de um liquidificador, coloca um pouquinho de água, bate bem, ele vai soltar todas aquelas sementes e depois você passa numa peneira para não ficar aqueles pedacinhos, tá? Você pode inclusive pegar esse suco de romã e às vezes levá-lo aí ao fogo para ele dar uma reduzida. Você vai ter uma calda de romã que é simplesmente fantástica. E tá aí a dica para você. Bom, gente, ó, vou mostrar para vocês como é que vai ficar o sonho depois dele grelhadinho. Ele tem que ficar bem fritinho. Ele pode ficar um pouco mais dourado, um pouquinho mais branco do jeito que você quiser, do jeito que você preferir. Temos a calda de goiaba, que já está quase no esquema ali também. E aqui eu tenho um recheio que é o de requeijão. Olha aí que beleza. Goiabada aqui. Vou deixar ela chegar mais ou menos no ponto, a hora que ela começar a querer dar aquela derretidinha. E aqui eu tenho os sonhos. Olha como ele vai ficando douradinho, gente. Ó, você vai virando ele dos lados. Vá sempre dando aquelas viradinhas para que eles fiquem. E esse aqui é aquele sonho de padaria, né? Que ele fica douradinho. Por isso que o sonho de padaria, gente, ele fica com aquela parte de cima dourada, aquela parte de baixo dourada e aquela parte do meio branca. Você já percebeu que aquele sonho de padaria ele tem essas duas partes? Por causa disso, que na hora do cara fritar, ele não consegue fritar no meio, a não ser que você vire ele e fique segurando ele assim. Só que isso é bem chato de se fazer. Então a gente prefere colocá-lo dessas duas formas. E aqui eu tenho um pouquinho da calda
para colocar no meio, ele vai ficar com aquela parte no meio branquinha. Beleza, galera? E o Band Gourmet vai quase chegando ao seu final. Deixa eu pegar um desse sonho aqui, que tá meio branquinho, mas eu acho que já tá mais ou menos no esquema, já posso retirar ele aqui. A gente vai cortar ele no meio, rechear com um pouquinho dessa calda de Romeu e Julieta e um pouquinho da calda de goiaba. Beleza? Falou, galera. Até amanhã com mais um Band Gourmet. Tchau, tchau. Nunca vi no homem, só vi na mulher. Vai ganhar um prêmio quem disser primeiro. Sem olhar, sem sentir cheiro, que bicho que é. Eu já vi da grande, já vi da pequena. Eu já vi da loira, já vi da